A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos aqui a mais um Bem Casados, toda sexta-feira, às 20 horas, o programa do seu casamento, da sua família, do seu coração. Antes eu falava assim, esse aqui é o programa pré-vestibular, mas agora tem namoro com propósito. Você acabou de assistir aí, esse aí é o curso para você passar e depois se casar. Mas vem para cá também, para o Bem Casados. Você que é solteiro, é noivo, aqui você também aprende. Eu vou continuar dizendo de qualquer jeito, é o pré-vestibular. E como a gente gosta de se apresentar quando tem o encontro de casais com Cristo, eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem casados aí ao seu coração, e a gente sempre procura, nesse devocional aqui, ouvir a voz do Senhor. Eu estava brincando ainda há pouco, falando aí para os solteiros, né? Falando para os noivos, namorados talvez, ou até você está na prova. Pastor, estou no vale, estou passando, não tem ninguém, não apareceu a bênção ainda, calma. Eu queria, inclusive, meditar no texto de hoje com você sobre isso, sobre a questão... Eu não gosto muito dessa palavra, solteirice, sabe? Mas eu não encontro outra. É ser solteiro, por exemplo, né? Ser solteiro. E aí, é bênção ser solteiro? Só é abençoado quem se casa? Como é que é isso? Só é abençoado quem tem filhos, quem não tem? Quem está solteiro? Essa coisa do celibato? Como é que é isso, pastor? Explica pra gente à luz da palavra de Deus. É sobre isso que eu queria meditar. E eu queria convidar a Michele, ela vai abrir o texto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E a gente vai ler justamente do versículo 27 ao 32. Mas antes, Michele está com a Bíblia aqui, que sensacional. Pelo amor de Deus. Olha aí, Bíblia Sagrada, Mães da Aliança. Lançamento, Sociedade Bíblica do Brasil, coedição e a parceria maravilhosa com a Editora Ezion. Essa Bíblia, ela entrou no catálogo da Sociedade Bíblica do Brasil e é uma Bíblia da Editora Ezion com a SBB, onde ela fala ali, sobre mães que oram baseado nas promessas de Deus, mães de joelhos, filhos de pé. Então, se você é uma mãe aí ou você quer presentear a sua mãe com essa Bíblia, ela tem devocionais ao longo de toda a Bíblia do reverendo Arival Dias Casimiro, o pastor da nossa grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Abraço para o reverendo Arival. E nessa Bíblia topzera, como a gente fala, a gente brinca aqui, ela vai ler o texto sagrado de hoje. Acompanha aí essa palavra sobre isso tudo que eu falei. Por favor, Michele. 1 Coríntios 7, né? Versículo 27. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Até o 30? Até o 32. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Até aí, esta é a palavra do Senhor. Esse texto, ele é muito intrigante. Por quê? Porque Paulo aqui, ele está apresentando um sistema sofisticado do reino de Deus e da santidade. E daquilo que é a pergunta do ser humano, a pergunta da vida, né? Como ser feliz? Como encontrar a felicidade? E o próprio salmista vai responder isso no capítulo 1, né? no primeiro salmo, no salmo de número 1. Ele responde muito bem, bem-aventurado é o homem que ele não se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ali ele vai falando bem-aventurado, bem-aventurado. Ou seja, ser bem-aventurado é alguém que encontra na santidade, ou seja, no amor ao Senhor, o caminho da felicidade. E agora Paulo toma essa figura do casamento, porque provavelmente ele está olhando
para essa big question, essa grande pergunta de que como o ser humano pode ser feliz? E não só isso, ele inclui a perspectiva da eternidade nessa pergunta. Essa pergunta é sublimada pela perspectiva de uma alegria que não é passageira. É uma alegria por toda a vida. Porque as alegrias oferecidas por esse mundo, elas podem ser fugazes e normalmente são quando são concentradas como um fim em si mesmo. Por isso, eu queria compartilhar com você sobre esse texto, que o que Paulo está nos colocando aqui é que, se você olha para o versículo 29, ele dá o cerne da questão a respeito da eternidade. Ele diz assim, digo isso, o que ele disse? Ele disse a respeito do casamento, sobre ser solteiro e sobre ser casado. Ele diz assim, o tempo se abrevia. Por isso, não, de agora em diante, não só os casados, sejam como se não fossem casados. Paulo agora ele apresenta um jogo de palavras aqui, quando ele está falando sobre a questão. Ele coloca lá, você tem esposa? Procure não se separar, não se separe. Está solteiro, não procure esposa. A coisa fica um pouco... Peraí, é para casar ou não é para casar, Paulo? O que você está dizendo aqui? E aí ele vai explicar que a pessoa que se casa não está pecando, a virgem que se casar também não está pecando. E o que ele diz, seja aquele que casa e aquele que não casa, vai sofrer as angústias da carne de qualquer jeito. E ele dá a solução. A solução é, o tempo presente deve ser aproveitado em qualquer estação da vida que você esteja agora. Se você está casado, procure não se separar, permaneça firme no Senhor. Se você é solteiro, seja feliz assim. Então, em primeiro lugar, Paulo está enfatizando a importância de viver plenamente o momento atual, sem se preocupar demasiadamente com o que você será no futuro, ou o que você terá no futuro, ou com as circunstâncias que possam vir te distrair do principal objetivo de todo crente. O tempo se abrevia. O que significa isso? A volta de Jesus está próxima. A ressurreição e a eternidade se aproximam. Por isso, o que ele nos dá aqui, quando ele diz assim, olha, mas os que são casados, sejam como se não fossem. Rapaz, que coisa difícil. Que frase é essa, pastor? Quer dizer, eu sou casado, mas é para ser como se eu não fosse? O que ele está dizendo é o seguinte, seja casado, mas não coloque o seu casamento num pedestal da idolatria. Não seja o casamento um único objetivo da sua vida. E aí ele continua dando outros exemplos que não se fixam só no casamento. Você está com amargura, você está com sofrimento, você está passando por um momento de luto. Chore, mas não faça desse choro a única coisa da sua vida. Não faça da tristeza o reino do seu coração. Veja que interessante. E aí ele dá outro exemplo. Os que se alegram, não viva como um bobo da corte, achando que a alegria é a única coisa que você precisa. Então ele vai colocando esses motivos para que você foque na vontade de Deus. Ele continua aqui, olha, os que compram como se nada possuíssem, ou seja, você pode comprar hoje, meu irmão. Deus está te abençoando com a prosperidade, amém. Mas não faça da compra, do dinheiro, mamon, o seu Deus. E aí ele segue aqui. E os que se utilizam do mundo, tudo aquilo que são as bênçãos da graça comum, como se não utilizassem disso, porque a aparência desse mundo é vaidade, é passageira, é fugaz. Então, além disso, precisamos aproveitar o momento presente, precisamos focar na vontade de Deus e precisamos priorizar o serviço do Senhor. O que eu quero, diz ele no versículo 32, é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O que você precisa focar aqui não é só no seu casamento. Esse é o bem casados. A gente está falando para casamento. Mas Deus te deu um cônjuge, uma pessoa para andar lado a lado, para você focar em outro casamento. Que isso, pastor? Que outro casamento? O casamento da sua noiva, que é a igreja com Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você foca na santidade, você está focando no casamento com Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro. Sirva ao Senhor e você vai ser feliz em qualquer fase da vida. Se você é solteiro, se você é casado, se você está triste, se você está alegre, com bênçãos ou sem bênçãos, foque em Cristo Jesus, foque na eternidade com Ele. Deus abençoe muito a sua vida. É isso, Michele? É isso aí.
Vamos ouvir o testemunho do nosso casal de hoje. Matias, natural de Mirandópolis, São Paulo, cirurgião dentista, foi para Osasco preparar-se para um concurso público em 1991. Rose, nascida em lar cristão, começou seu tratamento odontológico em julho de 1992, nas férias do curso de Direito. Em janeiro de 1993, retornou para concluir o tratamento e foi convidada para ir ao cinema. Após este primeiro encontro, notou que não daria certo, pois apesar de simpático, Matias não tinha crença religiosa. No dia seguinte, no domingo, Rose foi convidada novamente para sair, quando respondeu que não poderia, pois era domingo e iria ao culto. Para a surpresa dela, após seu convite para acompanhá-la, o jovem descrente aceitou e foram juntos. E através de outros encontros e cultos dominicalmente, foi que ele se interessou pelo Evangelho e iniciaram um namoro em fevereiro de 1993. No mesmo ano, Matias aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Em 1995, Rose formou-se em Direito. O casal foi construindo uma linda história de amor e companheirismo, vindo a se casar em março de 1998, na Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Em 2000, tentaram ter filhos, onde concluíram serem inférteis, optando por seguir os desígnios de Deus, sempre alegres e ativos no seara do Senhor. No entanto, a família foi crescendo com sobrinhos e inúmeros filhos espirituais adotados ao longo dos anos. Em 2012, vieram para a IPP, onde foram se envolvendo com diversas atividades, em especial nos grupos de pastoreio. Matias também serve ao louvor, tocando gaita. Até o momento, são 26 anos e um mês de bênçãos dos céus, firmados na fé, no amor, respeito, companheirismo e muitos sorrisos. Que é propaganda de dentista, né? Há 31 anos, Deus propiciou a salvação de um perdido, colocando em sua vida uma mulher que apresentaria o Evangelho e se tornaria sua amada esposa. Estamos de volta, nosso casal está aqui. Sejam bem-vindos, Matias e Rose. Obrigada por virem e contarem a história de vocês aqui pra gente. Nós que Rose e agradecemos. Matias, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Muito obrigado, pastor. E pra gente é um privilégio estar essa final de tarde, início de noite aqui ao lado de vocês e junto aos telespectadores. Muito bom. É isso aí, muito a gente demais. gosta de contar as histórias, né? Traçar a linha cronológica, a gente sempre fala isso em todos os programas, pra gente entender, né? Como vocês chegaram até aqui. Uhum. A gente precisa saber o início, né? Dentro dessa temática, inclusive, do Da programa nossa de temática, hoje, né? né? E hoje é, como é que é o tema hoje? Amar e servir, Gerando filhos espirituais. gerando filhos Sim. espirituais. Você vai entender isso nessa noite. Mas, como a Michelle está dizendo aqui, a gente sempre faz, né? A linha cronológica, A linha cronológica, né? A gente já teve o resumo, né, da história deles, mas a gente gosta que o casal conte os detalhes, né? Porque vocês contando é diferente, né? É Então, verdade. conta pra gente esse início aí, como foi. Começo eu? Tanto faz. Vamos, damas primeiro. Quem foi que paquerou quem primeiro? Pronto, já eu- podemos começar assim. Porque eu fui fazer um tratamento, né, no consultório dele. Eu estava de férias na faculdade, era julho. Ele já era dentista, né? Ele já tinha fugido lá do interior para Osasco, né? Aí fui fazer o tratamento, aí falei, ó, volto no próximo ano, nas próximas férias, né? Porque não ia dar, né? Não ia coincidir. Aí voltei, aí quando terminei o tratamento, aí ele me convidou para ir ao cinema. Olha aí. É, Ao término do tratamento. Né? ao término. Acabou o lado Então não tinha profissional. O lado nem... profissional agora Eu não tinha nem percebido nada, né? Aí ele convidou, beleza, fomos ao cinema. Ainda ele falou assim, que filme você quer assistir? Tava passando daquele do Guarda-Costas, né? Sim. Ó, E um outro,
Um outro de... Um outro de suspense. De crime, né? Falei, Isso. vamos assistir o de crime. Eu totalmente romântico, querendo ver o guarda-costas, Wilson né? e Kevin Costner. Sim. Né? Mas ela tudo bem, né? fazendo Tudo- direito, né? Queria... Não, mas não, já é para cortar, né? Para deixar bem assim, você né? queria cortar o romance. Não, é assim, pra ser não bem ter- direto, para já ir direto, né? Para ver se... Aí, não, vamos, beleza. Aí, Nossa advogada bem law and order, né? Botou as regras na mesa. Não, vamos ver lá o... vamos. Aí ele, não, tudo bem, Era um beleza. vamos. processo, né? Aí nós Ô, Matheus, assistimos. tô achando que hoje, né, o pessoal da técnica, o Matheus está com a gente hoje. Acho que hoje vai ter muita viradinha de bateria no nosso programa, viu, Matheus? Aí, beleza, nos despedimos, tal. Quando foi no domingo, aí eu falei que eu era evangélica, era cristã, tal, né? Aí o engraçado é que eu falei, você professa alguma fé, né? Ele falou, não, Deus está em tudo, está na flor, está no ar. Aí eu, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Aí eu cheguei em casa, minha irmã falou assim, e aí, deu certo? Falei, não dá não. Tem nada a ver. Falei, não tem nada a Olha ver. isso. Falei, tá. Aí no domingo eu tô bem tranquila lá em casa, né? Preparando para ir pro culto, que eu já era de uma outra denominação. Aí ele pegou e ligou. Falou assim, você quer sair hoje? Falei, não, eu vou pra igreja, vou à igreja, né? Tem um culto. Ele falou, vou junto. Ele estava decidido, né? Nossa. Falei, você E tem o interesse- certeza? Falei, você tem certeza que você quer ir? Porque nessa época a gente não tinha nem carro, né? Eu era estudante e ele estava começando também, né? Aquela coisa toda, era tudo na condução mesmo. Ônibus, metrô, trem, aquela coisa. Era prova de amor mesmo, né? Sim. E ele foi Você comigo. imagina, onde eu morava, dava pelo menos de ônibus, acho que uns 30 minutos até a casa dela. Para depois a gente voltar do mesmo terminal, que era perto de casa, para ir pegar mais ônibus Mais ônibus para ir para a igreja. para ir para a igreja. E Eram você- 2 ônibus. E você, Rose, se perguntando, o que esse panteísta quer comigo, né? O que Crê ele em tudo, quer? né? Que Deus está em tudo, está nas coisas, está Tá nas em flores. tudo. Eu falei, ele não vai Ele vai gostar. fazer na igreja, né? Ele não vai gostar. Falei, ele não vai gostar. Aí ele foi no domingo. No domingo seguinte ele estava lá. Falei, estranho. Falei, será que tá gostando mesmo? Ou tá querendo agradar, né? Eu falei, será que? A gente fica na dúvida, né? Será que tem? Será que tá mesmo? Será que... Aí ele foi indo. Daqui a pouco foi se interagindo. Aí acabou se batizando Sim. lá. Aí tal. Acabei sendo alcançado, né? Recebeu o Senhor Jesus no seu coração. Exatamente. Confessou E- com os lábios. Exatamente. E a partir dali eu vi um outro sentido para a vida, né? Porque, particularmente, assim, eu tinha muito conhecimento técnico, né? Que nem a gente fala mesmo, nem tem no livro de Jó, né? Mas faltava conhecer, eu conhecia de ouvir falar, né? Mas faltava meus olhos verem o Senhor, né? Então, nesse ponto, eu sou muito grato a ela, né? Que insistiu, né? Falou assim, olha, você quer ir ao culto, né? Mesmo que não E- desse certo relacionamento, Mesmo você que estava não conduzindo desse. ele. A conversão Senhor. veio antes do namoro? A gente Acho não... que foi durante, Foi, né? começou, a gente durante. Você Foi junto, né? Você topou, então, Rose, o desafio de namorar, Topei. mesmo ele ainda não Isso. entregando a vida para o Senhor Jesus. Isso. E aí, nesse período mesmo, mas até que não demorou muito Entendi. para ele já E ter tinha essa uma decisão. característica de expectativa da minha família de que eu voltasse para o interior. Então, porque na verdade assim, era como se fosse uma ponte. Eles achavam que eu estava trabalhando, né? E realmente, estava trabalhando, adquirindo os equipamentos de consultório, tudo. E lá no interior já estava tecnicamente me esperando um consultório odontológico, quando de repente cada vez mais eu estava enraizando em Sim. Osasco. É isso que eu... Seu coração estava sorrindo para outro lugar. O meu tesouro já estava sendo apresentado, né? É isso que eu ia te perguntar, como você não vem, né, de uma família, né, evangélica, crente, né? Como que foi essa aceitação deles? Primeiro da sua conversão e também a sua decisão realmente de ficar aqui e não voltar para o interior, né? Foi um desafio interessante, porque assim, eu consegui ver o amor de Deus também no relacionamento que a família dela teve comigo, né? Eles sempre me trataram com muito respeito,
como se de repente eu já fizesse parte da família, Uhum. mesmo eu namorando, né, com a Rose. E cada vez mais, assim, eu ficava apaixonado, né, pela palavra de Deus e por essa criatura aqui que Deus Pronto. colocou no meu Uhum. caminho. Pronto. Sim. Porque para ele é difícil, só ele de cristão na casa dele. Quase que o tema de hoje era outro, o amor que evangeliza. É. Meu Deus. É. E fica, é complicado, foi um Sim. período muito difícil, Uhum. é assim, né, é uma É. família totalmente que eles não têm mesmo vínculo Uhum. com religião alguma, Uhum. E ainda né? não tem. ainda não Ainda tem. não. Ainda não tem. Ainda É não muito tem. motivo de oração, né? Sim. Uhum. E eu acho que Deus trabalha no tempo dele. Uhum. Aliás, todo o nosso relacionamento, a gente creu muito nesse ponto, né? Sim. Deus age, Sim. mas é o tempo dele, No né? tempo de Deus. Exatamente. Porque, inclusive, esse é um motivo de oração que a gente tem clamado muito aqui na nossa igreja e nos casamentos, de colocar a família maior, né? Porque tem a família nuclear, que é de vocês, Sim. Uhum. e que é convertida ao Senhor. Mas a gente sempre coloca isso, inclusive, nas vigílias de oração aqui da igreja. A madrugada de oração, a gente coloca, Senhor, opera a salvação na vida dos nossos familiares. É verdade. E essa seja a nossa oração É. por vocês Sim. também. É. Amém. Isso aí. Sim, pode falar. Não. Ah. Pode E continuar. Rose, para você, assim, como foi a sua visão nesse processo dele de conversão e namoro, você já cristã namorando um rapaz que estava nesse processo, né? Ele não era cristão, mas entrando nesse processo de conversão. Como foi para você Foi assim, esse caminho? foi desafiador, né? Porque agora a gente está falando de namoro, né? É. Namoro de uma crente com um não crente, Você né? chegou a colocar, inclusive, um prazo assim para você, para isso, ó, se não rolar, Não. se não converter, eu vou terminar, ou não? Não, Não pensou nisso? Não. Teve até na época, uma amiga nossa, né, falou assim, Rose, você tem coragem de namorar um rapaz que não é evangélico e tal, né? Eu falei, mas ele tá indo, né? Vamos ver até onde dá, né? E por incrível que pareça, ela acabou casando com um não crente. E ela se afastou da igreja até hoje. Então, assim, são situações que, né, complicadas. Então, às vezes a pessoa, eu acho que é muito um pouco relativo. Às vezes estão os dois juntos na igreja por um problema, daqui a pouco acaba se afastando. Tem vários amigos nossos, assim, conhecidos, né, que ficaram. Então, eu falei, seja o que Deus quiser. Eu acho que é uma Vamos questão ver. de priorizar a santidade, como a gente falou no devocional no começo, Sim. né? Não é a situação que vai reger a sua vida cristã. Uhum. Mas Sim. o reverendo Hernandes, outro dia, ele comentava sobre isso. E dando um alerta aos jovens, que é muito difícil quando há um casamento de um crente com um não crente. É um risco, A né? probabilidade, É um o risco. risco é muito grande Muito. da pessoa se desviar do que o outro se converter. O seu caso foi uma exceção à regra, né? Você Mas eu corre o sempre- risco, né? Mas eu sempre deixei claro o seguinte, eu não perdi a culto, Uhum. então Mesmo nesse período seu de vocês de namoro, sempre. ele não convertido ainda. O domingo eu não faltava, nunca Sim. faltei, sempre ia. Sim. Então, olha, é assim, eu não vou deixar para fazer outras coisas. Deixou as regras claras, né? Mas então, aí que eu acho que já dá para vislumbrar, na minha opinião, porque acaba a pessoa tendo outras prioridades, né? Ah, não, legal, é fazer um passeio, legal, mas é um domingo, no outro domingo, daqui a pouco já não está mais na igreja. porque a gente sempre fala que assim, é um grande risco, porque no namoro é aquela coisa, né? Tudo é novidade, né? Tudo é Sim. diferente, então é um risco que você corre porque é mais fácil, depois do casamento, a pessoa tirar, né, da igreja para fazer outras coisas do que você levar ele, né? Se Sim. fosse, né? Normalmente essa é a tendência, por isso que é um grande risco, né? Fazer um casamento já com uma pessoa que não não professa a mesma fé, né? Mas graças a Deus o homem converteu. Sim. Converteu. Deus No tocou namoro. o coração, Tocou no coração. namoro. No namoro. E aí, como é que foi o casamento? Como é que seguiu aí pro casório? Vocês Então, estavam tudo no início das profissões, né? Sim. a gente estava no início. Eu já aí, estava no efetivo dentro de concurso público, né? Então já era
já tinha uma estabilidade um pouquinho melhor. E a gente começou a planejar aos poucos, né, o casamento. Né? Aí comprou o imóvel primeiro, financiado. Financiou um apartamento, né? Eu ainda brinquei, eu falei, deixa eu terminar de pagar o financiamento, são só 180 meses, né? Uau! Mas ela não foi muito nessa ideia, né? Aí a gente resolveu mesmo casar, porque era aquilo que Deus colocou também no meu coração, né? Às vezes, durante essa fase de namoro, às vezes a gente fica muito naquela, né? Vamos morar um pouco mais, né? Casar pra quê, né? E hoje eu inverto, né? A questão, eu falei, mas por que eu casei antes, né? Deus colocou a pessoa correta, a pessoa que compartilha as minhas necessidades, ela está sempre ouvindo aquilo que ela quer, que eu preciso, ela está me ouvindo, né? E eu praticamente também a ela. Então nós compartilhamos muitas coisas boas, né? E teve pedido de noivado, assim? Sim. Como é que foi? Eu falei que eu só casaria na primeira sexta-feira 13 do ano. Olha aí. Olha, Aí eu fui abrir o calendário, era em março. Mas por que Não, esse era detalhe? fevereiro. Fevereiro? Fevereiro, ele estava Era mesmo. brincando. Falando aquelas coisas. Dele. Que nem, por exemplo, apesar de crente novo, né? Falou assim, vamos fazer aqueles votos de final de ano, né? O que você vai fazer? Isso. Aí eu falei assim, não, eu caso. Vamos resolver, vamos casar. Primeira sexta-feira 13. isso no final de ano. Final de já era ano, fevereiro. era Sempre foi muito fevereiro. brincalhão. Aí eu falei, nossa, mas tá em cima. Então na segunda era março. Então já era pra bissexto casar. que deu Uma certinho. coincidência de ser fevereiro e março. Aí nós Olha nos aí. casamos em março mesmo. Mas foi na sexta-feira Na 13? sexta foi Sim. no civil. Pronto, gente. Aí, só que em vez de filme de terror, foi romance, né? Na verdade, Sexta-feira 13, tinha o casamento. tudo para ser um filme de terror, porque foi o dia que o Zé do Caixão cortou as unhas. Meu Deus, gente! Quanta coincidência engraçada. Engraçado. Casamento na Isso. sexta-feira 13, e o Zé do Caixão, que é o ator, cortou as unhas. Ele Eram fez umas propaganda unhas ainda. horrorosas, Nossa. enormes. Sim, enormes. É Mas isso aí. assim, passado essa parte, né, Claro. de cômico, a gente enfim, casados, né? Então, vamos ter um relacionamento a dois, e eu acredito que foi muito bom cada momento desse processo, né? Então, aquilo que a gente já tinha durante o período de namoro, que era o respeito, o compartilhar, se transformou cada vez mais nítido, né? E aquela ideia, talvez, né, dos meus pais de que eu fosse voltar cada vez Menos, né? menos aparente, né? Então, Eles moram onde? Eles moram no interior de São Paulo, em Mirandópolis, estado de São Paulo. Seu pai é região de falecido, né? Araçatuba. Hoje meu pai é falecido, só tá minha mãe lá, E aí nós temos, então, o Matias, que é dentista, dentista. e a Rose é que manda em casa porque é advogada. Então, Como são- todo bom presbiteriano, Exato. né? Que é o cabeça da família, quem manda é Quem ela. manda é a mulher, não, brincadeira. Mas você vigia, senão você toma um processo. Sim, ainda mais que advogada. Mas muito bom. Gente, o tempo voa aqui, nem parece. É. A gente conheceu aí um pouquinho da história do Sim. Matias e da Rose, que chegaram, de fato, ao altar. Estão casados há quanto tempo? 26. 26 Em um anos. mês. E um mês. Em um mês, né? 26 anos e um mês. Em um mês. E contando, né? E contando. Sim. Bom demais. Bom E demais. aí, a gente vai precisar agora dar um breakzinho, chamar um intervalo para você aí. Não sai, segura essa notícia maravilhosa que você vai receber aí. E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da história desse querido casal. Fica aí, Deus te abençoe. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp
11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. É isso, maravilha. Estamos de volta aqui, bem casados, segundo bloco, onde a gente está com esse casal querido, Matias e Rose. E eles contaram um pouquinho da história deles e são casados há 26 anos. 26 e aí, anos. a pergunta que não quer calar, né? O povo de casa deve estar aí querendo saber. E os filhos? Vocês tiveram filhos? Como é que é isso? Conta pra gente. Não, acabamos não tendo filhos, né? Os primeiros 3 anos de início de casamento, né? Focamos talvez outras prioridades e, logicamente, aos poucos, né? Fomos intentando, né, no coração, ter filhos. Uhum. Foi quando, através de exames, eu descobri que eu não seria tão fértil, Uhum. né? E aí a gente começou um tratamento, né? Para verificar se poderia ter filhos, mas não logramos êxito nesse... Não foi possível mesmo. Não foi possível, né? Pelos meios comuns ter Exatamente. a fertilidade Filhos e a questão de biológicos, filhos né? biológicos. Filhos biológicos, Uhum. sim. Uhum. E aí, aos poucos, a gente foi, assim, também colocando no coração, né? Que, assim, são os desígnios de Deus. Eu né? queria fazer justamente essa pergunta aí para o casal. Quando é que é o time, assim? Quando é que vocês entenderam que agora, assim, vocês, tipo, caiu a ficha e não é da vontade de Deus que tenhamos filhos biológicos. Vamos seguir em frente. Que seriam vocês dois, né? Depois desses exames e as tentativas, obviamente, onde é que caiu essa ficha e vocês seguiram em frente e disseram assim, ó, não é da vontade de Deus que a gente tenha filhos biológicos. Vamos viver a vida como Deus quer que vivamos. Eu acho que depois de todos os exames, né, e essas tentativas que foram feitas, né, e aí a gente tem que conversar, tem que ver, porque não é a vontade de um, né, tem que ser dos dois. Esse é um grande, às vezes um grande problema que traz no casal, e há muitos casos de divórcio nesse ponto, quando não tem filhos, também é um dos fatores também. E aí a gente senta e conversa. Olha, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai proceder? E tal. Ah, não é? Não é. Você entende assim? Eu entendo assim. Então, vida que segue. E Matias, nessa perspectiva que a Rose acabou de colocar, que inclusive muitos casais se separam porque não têm filhos, não conseguem, né, vamos dizer assim, multiplicar, aumentar a família ali de maneira biológica, como a Michele falou, natural, ter os filhos naturais ali. Que práticas espirituais vocês utilizaram, né? O que fortaleceu a fé e o coração de vocês para superar esse momento e seguir em frente? Sim, nesse momento, né, a gente já tinha uma intenção de estar sempre servindo ao Senhor na igreja que a gente congregava. Então, os relacionamentos que a gente fazia com outras pessoas, né, então a gente era muito apegado, né, nos relacionamentos com outros casais, com os filhos desses casais, né, com pessoas que muitas das vezes vinham ao nosso círculo de relacionamento ou das nossas amizades, em que a gente se portava não somente como um amigo, mas como um familiar. Uma pessoa que poderia estar sendo esteio num momento de dificuldade ou de intranquilidade dentro do coração. Então, a gente se apegou aos sobrinhos, né, familiares, Olha só. né, e muitos deles têm um respeito tão grande pela gente. Hoje eu tenho o privilégio de ter um sobrinho avô, é isso?
Sobrinho neto. Sobrinho neto? Eu sou Você é sobrinho. tivô. Essa parte hierárquica, a gente. Eu sou Tio-avô. tio-avô. Isso. Essa parte hierárquica eu nunca consigo Ô, acertar Matheus, bem. tio-avô. Mas o mais interessante foi a homenagem, né? Porque ele chama Matias. Nasceu agora. que Nasceu legal. agora. Nasceu agora em pô, março. Nasceu agora. Então Quando a gente tá muito quantos contente. meses? Nasceu em março, Um mêsinho. Um mês. Um mês. Olha aí. Vai fazer 2 agora, né? Pois Dia é. 17. Quando ele fizer 1 ano, vocês vão estar completando 30 anos. Não, vocês têm... Exatamente. Não, 27. 27. Praticamente ele 26, nasceu quase no 26. mesmo mês, É, quase que a gente casou, né? A sobrinha, essa que teve o bebê, quando eu comecei a namorar com o Maurício, a minha irmã estava grávida dela. Uhum. Olha. Então, conhece de a bebê. vida. A vida, né? Vocês ajudaram a criar. Exatamente. E nesse interim, por exemplo, já na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, a gente se apegou muito ao trabalho de pequenos grupos e grupos de pastoreio. Ah, legal. E aí o que foi um foco, né? Nós já trabalhamos, por exemplo, com pessoas da mesma idade ou até mais velhos que a gente, casais mais velhos, em que a gente compartilhava. E agora a gente está tendo uma experiência muito interessante, pastor, porque vieram um mundaréu de jovens. Olha que benção. Acabaram vindo Que legal. para o nosso grupo, né? E a gente acaba tendo esse sentido, né? Esse relacionamento com eles. De criá-los também Uhum. Sim. com o mesmo amor que o Senhor nos trata, né? Como filhos, espirituais, né? Filhos na fé. Filhos na fé. espirituais. Daquele texto, né, que tem em 1 Coríntios, acho que é 4, se não me engano, de Uhum. 13, 14 ou 15, uma coisa assim, né? Que ele fala que Timóteo estaria indo para aquela igreja, Uhum. né? Meu filho E gerado que, na fé. filhos gerados na fé. É verdade, né? é verdade. É isso. Mas eu queria voltar só um pouquinho, e essa parte de filhos espirituais é Sim. muito importante no programa de hoje, que inclusive está no nosso tema aí, né? Amar e servir, gerando filhos espirituais. Então, assim, dentro da minha pergunta, foi essencial a presença tanto da família carnal quanto da família da fé. Amigos que foram se achegando da igreja e que deram as mãos a Sim. vocês. Então, Sim. esse meio de graça chamado comunhão dos santos fortaleceu a vida de Totalmente, vocês. totalmente. E a gente sempre deixou muito aberto isso. Porque sempre apareceu assim alguém, Rose, eu tenho uma endometriose profunda. Então, associada com esse problema dele. Então, são 2 casos bem complicados mesmo. Difíceis, né? Viabiliza mesmo. E aí, estagiária que trabalhava comigo, que teria... Rose, o médico falou que vai fazer esterectomia, vou ter que retirar tudo. Falei, não, primeiro vai na minha médica. Hoje ela tem filha já, adolescente. Então, assim, a abertura, que eu acho que a gente não pode esconder. Fala assim, a gente não tem problema nenhum. Por que você não tem? Por conta disso. Por conta disso, não tem problema de saúde. Então, eu penso que isso abre também para os casais também. Para os outros casais também com Vocês problemas. se tornaram uma plataforma de apoio para outros casais que passam Sim. por problemas semelhantes. Sim. O ou testemunho de situações vocês semelhantes. ajuda. Sim, e aí chega, conversa, vem. A nossa casa está sempre aberta. A gente nunca fechou a nossa casa para falar, não, aqui não. Não, a nossa casa está sempre aberta. Sempre ligam, olha, posso conversar? Pode vir aqui. E como eu Sempre mexo tem muito tempo, com a área né? de família, já né, há 20 e tantos anos, a minha especialidade é mais nessa, então a gente vai conseguindo captar, pegar, espremer algumas coisas. Querendo ou não, até ajudar casais que talvez estivessem prestes a se separar Sim, por questões sim, simples. sim. Simples não, mas que estavam ali fissuras. Sim, às vezes... aquilo às como vezes... o assunto inicial da devocional que você colocou. Muitas das vezes a gente está criando ídolos em coisas que não somam dentro do matrimônio. Né? Às vezes então, a ideia de ter filhos se torna um ídolo, né? A pessoa Às quando vezes não é uma convê que obsessão. não consegue, uma exatamente. obsessão, e às vezes isso mina o relacionamento, né? E pode transformar aquilo que é belo, né?
em um Horroroso espinheiro. ídolo. Um espinheiro, né? um espinheiro. Algo mais árduo, né? Exato. E aí você começa a querer culpar ou achar, A gente tem que achar, achar um um motivo, culpado, né? Exato. Então, Até a própria vontade de querer se casar, porque se eu não Sim. me casar, eu não serei feliz, Isso. Sim. é uma idolatria, sim, né? sim. É. E você está substituindo Deus no seu coração por outras coisas. Eu queria perguntar isso, então. Nessa vida de vocês, que se tornou um testemunho, plataforma para apoiar outros, é possível dizer às pessoas que Deus pode preencher todas as lacunas da nossa vida? Totalmente. Certeza. Deus preenche. Absoluta. Deus provém, Absoluta. né? Ele está presente, né? Muito interessante que às vezes teve uma vez que a gente até riu, né? Porque um desses jovens, né, falou assim: nossa, é engraçado, vocês estão sempre rindo, né? Vocês não têm problema não, né? Eu falei assim, olha, o que mais a gente tem, mas o que a gente vai fazer, né? Pode Deus, externar, se né? a gente externar isso ou ficar Pra preocupado eles, para né? isso, a gente não vive aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus exige que a gente esteja transmitindo, né? Então, bom. Deus é muito bom para a gente, Glória a Deus por mesmo isso. a gente não ter tido filhos, né? Isso. Mas Deus proporcionou tantas alegrias. E às vezes é tantas até coisas. engraçado, né? Às vezes quando a pessoa tem filhos, ela fica preocupada com a gente, fala assim, ai, mas como diz, né? Nossa, não pode falar de pisando em filhos, ovos, né, Eu falo, professor? gente, Pode filho falar à é bênção, é bênção, graças a Deus, é bênção. Agora, se a gente não teve, Deus nos agraciou com outras coisas. Outras sim. coisas. E por falar nisso, e para a gente poder correr aqui justamente com essa questão Claro. de gerar filhos espirituais, Uhum. Jesus foi procurado pelos seus irmãos e pela sua mãe quando ele estava com a família da fé. Ele estava num pequeno grupo, e aí o pessoal disse assim, que não era pequeno, né? Porque Jesus Sim. estava sempre cercado de multidões. Mas disseram assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te procurando. E aí Jesus dá uma resposta sensacional, né? Olha, as minhas mães e os meus irmãos estão aqui. Sinalizando a importância da família da fé, onde nós temos irmãos, tios e tias e pais e filhos espirituais. Como isso se deu naquilo que acontece na nossa igreja? Grupo de pastoreio. Algumas igrejas vão chamar aí de pequenos grupos, Sim. células e tal. Como isso foi importante para vocês e como vocês geraram filhos espirituais? Isso, Deus Bom, abençoe. eu creio que esse tipo de estratégia nas igrejas, né, os pequenos grupos e grupos de pastoreio, eles fomentam muito a comunhão. Nós estamos vivendo, por exemplo, aqui em São Paulo, uma realidade de você ter muita informalidade, muito afastamento. Uhum. E as pessoas estão indo para os cultos para meramente serem telespectadores. Às vezes até idolatram quem de repente está pregando ali no culto. E não a Cristo. Então, nesse momento, o que a gente pensa? Que o grupo de pastoreio, ele traz, na prática, num pequeno ambiente, aquilo que você sente na igreja, Uhum. que é a comunhão entre os irmãos, a possibilidade de você conversar, de você se expor. Muitas das vezes, a gente, durante um estudo, a gente se observa. Um relacionamento espiritual mais próximo com os irmãos. Muito mais próximo. Uhum. Então aquilo, a ação de Deus destrincha para que a gente possa se abrir e testemunhar, né? E da mesma forma a gente está partilhando também as alegrias, né? Então é o que a gente fala, a gente chora com os que choram, se alegra com os que alegram, né? E o Senhor assim vai abençoando e adicionando pessoas. Ô, Rose, como é que é? Conta pra gente um pouquinho essa história dos jovens que vão chegando e se tornam filhos de vocês, assim, espirituais. É muito legal. Filhos na fé, né? É muito legal, porque antes a gente só tinha os nossos grupos com o pessoal da nossa cidade, né? Aí tal. Aí daqui a pouco, do nada, a gente tinha, né? Sempre teve, a proposta do pastor Erivaldo, um determinado tempo, ele falou o seguinte, olha, não vamos ter mais grupos de pastoreio específico, né? Só solteiros, ou só casados, jovens, só pessoas de meia idade, né? Não, vamos misturar tudo. A Ele falou igreja assim, é uma ele falou, só, eu quero né? fazer uma muvuca, vamos colocar jovens junto. E eles estão achando um barato isso. No começo... Aí a gente já tinha alguns jovens no grupo. Só que o engraçado é que, como tem o CIAT, que eles fazem o
o trabalho de Ação na quinta-feira, Cracolândia, aquela né? ação. Sim. Aí um chamou o outro que foi e a questão ali que a gente fica ali na escala, a gente vai conversando com eles ali. Tipo, Aí angariando. nisso, né? Aí pá, manda pra lá, pra cá. Aí um chamou o outro, falou assim, mas esse aqui, ó, Matias e a Rose, na casa dele, posso na sua casa? Pode. Aí um foi chamando o outro, foi chamando o outro. Pronto. E a gente reside, assim, do lado da faculdade de medicina. Alguns Aí alunos da medicina começaram a aí. participar. E vocês começaram a discipular esses alunos e jovens. Sim. Também. Aí legal. agora que deu um pouquinho, né, de uma paradinha que eles estão meio corrido e tal. Mas aí começou. E eles estão lá com a gente. Uhum. Aí eu falei, Maurício, o que a gente vai fazer, né? A gente Vai tem idade continuar para a fazer ser aquilo que o pais senhor- deles, né? Aí eles, não, que a gente aprende. Eu falei, mais fácil a gente aprender com vocês do que vocês, né? Que vocês estão num auge, né? Eu Da universidade, medicina, E mas eles é. têm sede, pastor. Isso é, Mas bom. isso que a gente vê, o cuidado de Deus com vocês também, né? De estar sempre dando a vocês esses presentes. De gerarem esses Oportunidade. filhos, exatamente, gerarem esses filhos espirituais, né? E verem depois eles seguindo a caminhada deles, né? E E ainda vocês tem olharem para trás e falar Ainda assim, tem ó, uns que a gente meus filhos adota da fé, ainda. né? Tem uns que a gente que já falaram. Uma falou que vai comprar uma peruca para ela, loira, para ficar que nem do Maurício, que a gente leva para. Quando tem as vigílias, a gente leva embora para casa, deixa Ela em não casa. aparenta nada ser filho da gente. Ela E falou aí assim, né? leva, faz. Dá para você levar? Leva, a gente leva. Dá para A dar gente carona. tem casal que é vai amigo da cuidando. gente, que eles externam, né? Ele falou assim, ó, na ausência de vocês é o Maurício e a Rose que vão... Olha só, que coisa boa. Sim, E que você legal. ia comentando, o Maurício, que Deus tem sido bom nesse sentido, acrescentando mais gente. Sim, e ele supre de uma forma, assim, muito bonita, né? Aquilo que a gente nunca pensou em fazer, né? Então, às vezes vem uma coisa na cabeça que a gente estava discutindo, né? Ela falou assim, gente, a gente já está começando a... Tem mais tempo vivido Tem do mais que tempo para passado do que viver, né? futuro, A gente né? já teve mais passado do que futuro, Entendi. né? Que é aquela história da jabuticaba. Né? Tudo E aí, bem, Alves. Poesia, a né? poesia da jabuticaba. Aí o que a gente olha para frente, assim, e quem vai cuidar da gente? E Deus tem colocado pessoas. Das pessoas que menos a gente pensa, imagina. E Deus tem proporcionado momentos da gente sentar com essas pessoas, viver as tribulações delas, as alegrias dela, e se contentar, porque Deus está agindo na vida delas. Amém. E se Ele pode usar a gente como instrumento, amém. Amém. É aquela coisa que você fala, né? Que cuidem das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das coisas de vocês. Exatamente. Vocês geraram filhos na fé e Deus vai dar Amém. esses filhos, vai colocar de volta esses filhos e netos aí Sim. para cuidarem de vocês quando vocês Porque precisarem. isso tudo está interligado com a devocional de hoje, Sim. que vai falar sobre a questão da busca da felicidade no Senhor e na eternidade, porque a família da fé vai cuidar uns dos outros. Sim. Né? Então, é por isso que a igreja, quebrando todo tipo de paradigma desde a antiguidade, sempre cuidou dos órfãos e das viúvas. E crente não fica sozinho, E não pastor. fica sozinho. É isso. Não Exatamente. fica A sozinho. gente vê isso aí. tanta gente aí no mundo que praticamente abandonado dentro da própria família. Exato. E crente Sim. não fica sozinho. Não, crente não, Exatamente. não fica sozinho porque somos filhos, todos Amém. filhos espirituais. Amém. E nos ajudamos e nos E adotamos. é uma grande família. É uma E é uma grande grande família. família. E a gente precisa correr. Claro. E agora, Michele? Agora a gente vai para os nossos quadros, né? O nosso primeiro quadro, Dica de Casal. Dica de casal. Dentro dessa nossa temática, do que a gente estava conversando agora, o que vocês deixam de dica pontuais, né? Para quem está assistindo a gente, que talvez esteja passando por essa situação, ou seja, né? Ou viva essa situação como vocês. Você quer? Pode ser que cada um pode deixar uma Sirva dica. ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Procure administrar melhor o seu tempo. Né? Muitas das vezes a gente coloca tempo para todas as coisas que são fúteis, que são inúteis para a gente. E tenha certeza,
o Senhor vai acrescentar muito mais na alegria, na satisfação, na plenitude do seu amor para você, né? E coloque abertamente os seus anseios no altar do Senhor. Ele responde. Muito bom. No meu entendimento, é reconhecer a soberania de Deus. Também. E não ficar reclamando, murmurando, chorando. Eu acho que a gente tem que se alegrar no Senhor com tudo. Né? Em Filipenses lá fala, 4:4, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, alegrai-vos. Novamente digo, alegrai-vos. Alegrar. Alegria do isso aí. Senhor. Alegria. Gente, e não é à toa, não é porque ele é ele é dentista, mas é o casal sorriso, né? Sim. Maravilha. Melhor propaganda de dentista é sorriso. Verdade. Eles estão sempre. Estão Você sempre pode chegar sorrindo. lá na recepção da igreja, na mesa de grupo de pastoreio, eles vão te receber com um sorrisaço. Sempre sorrindo. Fica aí o incentivo. Vem visitar a nossa igreja e conheça aí o casal Maurício Matias. E vem participar de grupo de pastoreio. Isso, vem participar, vem ser um filho na fé. Entra pra nossa Exatamente. família da fé, não é isso? Entra aí. Exatamente. Como é que é a musiquinha? Entre pra família de Deus, né? É, Mas não pode cantar não, não porque podemos cantar. essa música é segredo. Só se aprende nesse EC. Sim. Né? Então tá bom. Bom demais. E agora, E Michele? o nosso próximo quadro, vamos ouvir, então, eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, o nosso momento clichê brega romântico, Ah. que a gente adora. Coraçõezinhos no ar. Coraçõezinhos no ar, você que está assistindo aí no YouTube, tem aquele coraçãozinho que fica lá embaixo, No chat. no chat, né? Clica aí. ali para subir os coraçõezinhos. Mas vai direto, assim. Clica muito pra encher o programa. Transbordar. Transbordar de coração. Isso aí. E vamos lá, por que a Rose ainda diz sim pro Maurício? Por que o Maurício ainda diz sim pra Rose? Agora é entre vocês, um Faz de pro conta outro. que a gente nem tá aqui. Vira um pro outro. Segura a mão. Segura a mão. isso E se aí. quiser, no final da declaração, pode dar beijinho Pode dar também. beijinho. Ah, De é vocês. lógico, né? Esse momento tá autorizado? Tá autorizado. Não tem ninguém assistindo, É. né? Não, só nós, né? Só vocês dois aqui. Eu ainda digo sim para ele, porque ele é o amor da minha vida. E eu ainda digo sim para você, Rose, porque Deus te preparou antes mesmo de que eu existisse. Ó, Muito bem. lindo, Que lindo. gente. Palmas, É né? isso Ó, aí, você que tá viu? em casa aí, bota a palminha no chat aí, faz o que você quiser. Bom demais. E você que acompanha a nossa igreja, sabe que a nossa igreja é uma igreja, a grande igreja missionária, a igreja presbiteriana de Pinheiros. E nessa missão a gente tem um desafio de perfuração de poços para que famílias, né, e os filhos ali matem a sede também. Ao mesmo tempo, você tem cestas básicas que são doadas e também a distribuição da palavra de Deus que acontece com a nossa obra missionária, o avanço da igreja. Mas, por exemplo, você tem também o avanço do nosso templo aqui, né? A construção da nossa igreja que está reacontecendo, né? Um novo templo vem aí. Tudo isso são custos. E quando você acessa editoresion.com.br, você adquire um material muito especial e todo o lucro da Editora Zion vai para a obra missionária da nossa igreja. Por isso, essa Bíblia, pega aqui, Michele, por favor. Você vai assistir agora esse vídeo maravilhoso dessa nossa Bíblia aqui, a Bíblia Mães da Aliança. Segura essa dica literária, que é a própria Bíblia, onde mães de joelhos, orando pelos seus filhos, os mantêm de pé. Vamos assistir? Qual é o livro com o poder de instruir, consolar, exortar e dar esperança para as mães do século XXI? Com certeza, a Bíblia Sagrada é a resposta para essas e todas as outras necessidades do ser humano, principalmente as mães. E para dar suporte a essas mulheres tão fundamentais na família, a Bíblia Mães da Aliança foi criada para celebrar o papel essencial das mulheres na história da fé. Um material de alta qualidade, desenvolvido em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, a maior gráfica de Bíblias do país, responsável pela produção de mais de 200 milhões de Bíblias por ano. O que começou com um devocional se tornou uma versão especial para as mães. Muitas mães abraçaram o projeto mesmo, por conta do objetivo, né, que é oferecer esse recurso para mães orarem pelos seus filhos, orarem pela família. E aí a SBB ficou muito interessada no projeto, nos procurou
e nós, em parceria com eles, licenciamos o conteúdo do devocional para essa Bíblia também. E para que o projeto final ficasse à altura do que a Bíblia Mães da Aliança representa, a SBB se empenhou em todas as etapas. Mas eu vejo que o diferencial desse projeto de produção gráfica vai ser a capa, porque ela vai receber 2 fitas hot stamp de cores diferentes, mais uma gravação a seco que é queima. Então ela vai ser bem diferenciada nesse quesito da finalização da capa. Com histórias cativantes, mensagens inspiradoras e um estudo profundo, a Bíblia Mães da Aliança é mais que uma versão diferenciada do livro sagrado. É legado de amor e fé para todas as gerações. Além dos 365 devocionais escritos pelo pastor Arival, o time editorial da SBB trabalhou com ele com outros estudos, recursos, pegando mães da Bíblia que foram fundamentais na questão de oração pela família. É isso. editoresion.com.br. Quando você adquire o material, você está contribuindo para a obra missionária da nossa igreja. Mas, infelizmente, essa é a hora que a gente diz, como, Michele? Acabou. Fechou. Fechou tão cedo. Tão cedo, tão rápido, né? Vontade era de continuar conversando, Continuar nesse bate-papo Nem deu maravilhoso. tempo de eu tocar gaita. Nem deu tempo de trazer a gaita. Não, a gaita eu trouxe, não deu tempo de tocar. Podemos encerrar Então com a gaita. encerra aí. Não, vamos fazer oração Vamos e fazer encerra uma com a oração. gaita. Vai encerrar com a gaita. Então, ô Matias, como Pra a quem gente... não sabe, né, o Matias toca a gaita também aqui, né? Isso, é o na nosso vigília gaiteiro aí da também, né, igreja. então. Coisa boa. Madrugada de bom. oração tá ele lá, vigília também, sempre. Vamos orar, Mas, então. Matias, ora, por favor, pelo povo que está de casa. A gente ora por você, pelo seu casamento, e que você coloque o seu casamento no altar da santidade diante do Senhor. Amém. E oramos para que o seu casamento seja próspero para a glória de Deus. E agora o sacerdote do lar dessa família querida vai orar com a gente nessa noite. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é para cada um de nós, Pai. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Pai, e que o Seu amor, Pai, é imenso para conosco, a ponto de nos constranger, Pai, porque não somos merecedores de tanto amor, mas o Senhor nos ama graciosamente. O Senhor entregou para que vivesse entre nós Seu Filho amado, Pai, para que pudéssemos ser salvos. E nos legou a Sua palavra, Pai, para que pudéssemos caminhar, para que pudéssemos ter discernimento e que pudéssemos amar uns aos outros, Pai. E nesse momento eu quero colocar os casais, Pai, as pessoas que o Senhor um dia alcançou, Pai, para que os seus casamentos sejam revitalizados, que esse amor imenso, Pai, que um dia uniu homem e mulher, ele possa ser revigorado, Pai. Que tribulações, que todos esses percalços que nós vemos nos dias de hoje sejam mínimos para a vida daquele que crê e coloca o Senhor Jesus como Senhor do seu casamento, Pai. Abençoa a cada pessoa aqui que está ouvindo essa palavra nesse momento, esse programa, e que elas possam acreditar que o Senhor é um Deus de transformação. Amém, Senhor. É um Deus que revitaliza, é um Deus que transforma as pessoas, Pai. Creia nisso. E fica a nossa oração no santo nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar o programa. Não sei, você preparou alguma música? Não, mas eu acho que o sentido da felicidade, como você colocou na sua devocional, eu acho que nos leva a aflição e paz, né? Sou feliz com Jesus, né? Paz é mais doce, né? Isso. Sou feliz. Deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Vamos lá.